Alô. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Obrigado, gente. Deus abençoe. Ô, Gui, não precisa fugir, não. Pode ficar aí, gente. Pode sentar, por favor. Não, na verdade, eu já quero chegar me justificando. Ó, a gente veio aí de 4 semanas do curso de casais. Aí o Aurélio tinha comentado com a gente, lá na hora a gente decide lá quem vai primeiro. Tudo bem, na hora a gente decide. Aí ela ficou o dia inteiro falando, quero ir primeiro. Quando eu cheguei aqui, aí é onde está a desobediência, mas quando eu cheguei aqui, o Aurélio falou, vai você primeiro. Só que eu falei, não, tenho que proteger ela, né? Aí eu falei, não, deixa ela aí primeiro. Me dei mal, sério. Furada, que furada. Que furada, mas amém, mas glória a Deus. Nunca mais eu vou desobedecer ao Aurélio, nunca mais, velho. Aleluia, glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel, marido dessa digníssima aqui, linda e maravilhosa. A gente tem, curso de casais, sou pai do Lucas, de 11 anos, tem a princesinha de 3 anos, a Elisa. E assim, a gente está muito feliz mesmo. Eu ia seguir o protocolo aqui, agradecer o pastor Francisco, Tereza, o Aurélio, eles sabem do carinho que a gente tem, mas seria injusto da nossa parte, porque aqui essa igreja abraçou muita gente mesmo. Talvez a maioria não vai ter ideia, mas é muito significativo para a gente aqui, não por questão de estar aqui, mas questão de tudo que aconteceu, como a gente foi envolvido aqui, todo mundo que a gente já teve a oportunidade de conversar, de alguma forma acrescentou, sabe? Então seria desonesto da minha parte citar nomes. Eu quero realmente agradecer a Deus por essa igreja aqui, tá? Nós fomos realmente muito abraçados aqui, estamos muito felizes. E eu agora com um problema para resolver, né? Mas tudo bem. Sem conflito, vou resolver esse conflito agora. Eita, glória! Tudo bem, vamos lá. Deus é bom, né? Ajuda aí, gente. Deus é bom, tudo que eu vou ter para falar agora. Deus é bom. Mas amém. Resolvendo conflitos. Um tema bastante complexo, como a minha esposa falou aqui, como é quase que impossível você ouvir uma palavra sobre isso, e isso de alguma forma não te confrontar, isso de alguma forma não te fazer pensar e falar, poxa, quantos erros eu ainda estou cometendo, quantas coisas eu já deveria estar fazendo, que nível que eu deveria estar e eu ainda não estou. Então assim, é um tema que realmente é difícil de você ouvir uma pregação sobre essa. Esse mês inteiro aí começou com o pastor Alexandre, veio o Bruno, a Aurélio, pastor Aurélio, Tereza, tanta gente assim que assim, você olha e fala, poxa rapaz, eu achava que era crente, mas tem que me converter, mas tudo bem. Mas hoje eu queria continuar aqui, falando do conflito que a minha esposa trouxe. Um conflito que a gente não tem como fugir, que é esse conflito interno, né? Esse conflito com a gente. Esse conflito está descrito lá na carta de Paulo aos Gálatas. Você pode abrir comigo, irmão, por favor? A carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Amém? Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Como eu disse, é quase que impossível nós fugirmos desses conflitos. Enquanto estivermos aqui nessa terra, enquanto estivermos vivos, ou Jesus não voltar, esses conflitos vão persistir em voltar, vão persistir em estar ali atacando a gente. Como a minha esposa falou, não temos como fugir. Mas hoje, em nome de Jesus, vamos continuar aprendendo aqui ferramentas poderosas em Cristo Jesus, para que a gente não só aprenda a lutar contra esses conflitos, mas que a gente também aprenda a vencê-los, porque em Cristo é possível vencê-los. Cristo vai nos direcionar à vitória. Um versículo que eu trago para a minha vida toda, é um dos versículos que eu mais gosto assim, da Bíblia, e é um versículo que eu aplico na minha vida toda, seja qual área for, seja qual a situação for, eu aplico esse versículo aqui, que está em João 8,36. Se você quiser abrir aí, a gente vai ler um pouquinho desse capítulo 8, por favor.
O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Amém? Diz assim, ó: portanto, se o Filho os libertar, de fato serão livres. Em outras traduções diz, verdadeiramente serão livres. Se a gente sair daqui hoje com o verdadeiro entendimento do que quer dizer esse versículo aqui, nós não só vamos aprender a lutar, mas vamos vencer todos os conflitos que se colocar diante da gente. O texto deixa de forma explícita esse versículo aqui, ó: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. De forma explícita, o texto está te dizendo o seguinte, ó: existe uma liberdade que é verdadeira, e essa liberdade só vem através de Cristo. De forma explícita é isso que o texto está dizendo. Mas de forma implícita, ele também diz para a gente o seguinte: existe uma liberdade falsa. É tipo assim, ó, se eu for vender um relógio para o pastor Francisco, que gosta de relógio, eu vou ter que provar para ele que o relógio é original. Mas se eu estou provando que o relógio é original, é porque existem falsos. Então, de forma implícita, esse texto também diz para a gente o seguinte: olha, existe uma liberdade falsa, falsos libertadores. E a liberdade verdadeira só pode vir através do Filho. João 8, eu queria que você voltasse lá no versículo 30, desse mesmo texto de João 8, volta lá no 30 para a gente entender o que isso aqui está querendo dizer. Lá no versículo 30, diz assim, ó: tendo dito essas coisas, muitos creram neles. 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Espera lá, tem coisa errada aqui, ó. O 30 está dizendo o seguinte: tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Já tinham crido em Jesus. Aí o 31 começa dizendo: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Mas peraí, se já tinha crido, como é que não era um discípulo verdadeiro? Já tinha crido, já tinha ouvido Jesus, já tinha estado com ele já tinha acreditado em tudo que ele tinha dito. E o próprio Jesus está dizendo aqui no final, dizendo: peraí, vocês ainda não são discípulos verdadeiros. E aí, se você for estudar a palavra permanecerem, se vocês permanecerem, ela é do hebraico meno, M-E-N-O. Eu separei, que tinha tantos outros aqui, eu separei 2 sentidos que vai dar para a gente entender melhor o que ele está querendo dizer. Essa palavra permanecerem, que é a palavra no hebraico meno, tem 2 sentidos que eu separei para nós. O primeiro é ser sustentado. O segundo é mantido continuamente. Então, o que Jesus está dizendo aqui, ó, não é uma questão de crer, é uma questão de perseverar. Não é uma questão de acreditar, é uma questão de continuar. Jesus está querendo dizer assim, ó: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês forem sustentados e mantidos continuamente firmes na minha palavra, aí vocês vão ser discípulos de verdade. Não é só acreditar, não é só vir no culto de quinta ou no culto de domingo. É ter uma vida constante e completa em Cristo Jesus. O versículo 32 diz assim, ó: aí depois ele explicar isso para a gente, ele diz: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Aí a gente acaba ouvindo muito, né, como slogan de propaganda política: e vão conhecer a verdade vai te libertar. Vai nada, irmão. A única verdade que vai te libertar é aquela que você vai conhecer sendo um verdadeiro discípulo de Cristo, se mantendo sustentado por Ele e mantido continuamente pelas suas palavras. Aí essa verdade te liberta. Sem isso não há libertação. Sem isso daqui há falsas libertações, momentâneas, passageiros, quando os conflitos chegarem, quando as pressões chegarem, você cede, porque você não é um verdadeiro discípulo. O 34 diz assim, ó: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Aí Jesus vem dar outra paulada na gente. Vamos lembrar que aquele não estava falando para o pessoal que não tinha acreditado, estava falando para quem já tinha crido, estava falando para mim e para você, para a gente que vem no culto de quinta, de domingo, dá o dízimo e glória a Deus, a gente é crente demais. Aí Jesus está dizendo o seguinte: ó, te digo a verdade, viu? Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas ao filho, o filho pertence a ela para sempre.
Portanto, e aí chega nesse versículo 36, que é o que a gente tem que entender para resolver os nossos conflitos, resolver a nossa vida. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Para vencermos de forma contínua os nossos conflitos, lembra que a gente precisa ter continuidade na palavra. Para vencermos de forma contínua os nossos conflitos, precisamos ser verdadeiramente livres de tudo. E no hebraico, tudo significa tudo. Tudo é tudo. Tudo. Meu irmão, eu preciso ser livre da corrupção. Sim. Eu preciso ser livre do adultério. Sim. Eu preciso ser livre de falar palavrão, de roubar, enfim. Eu preciso sim ser livre de tudo isso. Mas a verdadeira liberdade me liberta de mim. Essa é a verdadeira liberdade. Do meu achismo, como disse a minha digníssima esposa, das minhas vontades, dos meus desejos, do meu senso próprio de justiça, dos meus direitos. A verdadeira liberdade me liberta de mim. Me liberta da minha mente, me liberta da minha alma, me deixa fluir no Espírito. Essa é a verdadeira liberdade que a gente precisa buscar. A verdadeira liberdade não vem para me livrar apenas do mal, do que é errado fazer, do que é visto com maus olhos diante de Deus e dos homens. A verdadeira liberdade não vem só para isso. A verdadeira liberdade me conduz a ser livre de mim mesmo, para que assim eu possa fazer o que é correto. É dessa forma que a gente vai alcançar essa verdadeira liberdade, vamos ser efetivamente livres em Cristo Jesus, e nenhum conflito mais vai ter poder sobre nós, porque estamos totalmente livres de coisas, de pessoas, de opiniões e principalmente de nós mesmos. Às vezes quem mais nos atrapalha somos nós mesmos. Tiago 4,17 diz o seguinte, eu vou ler para você. Eu sei que você já leu pelo menos 7 vezes, segundo o pastor Aurélio, 7 vezes isso daqui, só hoje. Diz assim, ó, Tiago 4,17. Pensem nisto. Pensem nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Olha que coisa, não é só mais uma questão de roubar, de xingar, de maltratar, seja lá do que. Tiago está afirmando assim, aqui claramente, ó, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E a gente acabou de ler João 8,34, que diz o seguinte, ó, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ah, Daniel, mas nós estamos numa igreja cristã. Aqui todo mundo já tem 40, 50, 200 anos de cristão. Eu xingava, mas hoje eu não xingo mais. Eu roubava, mas hoje eu não roubo mais. Eu fazia isso e fazia aquilo, mas hoje eu não faço mais. Eu sou um exemplo de cristão. Toda quinta e todo domingo eu estou aqui. Eu pago, eu devolvo o meu dízimo. Eu devolvo o meu dízimo. E como é que você vem falar que eu ainda sou escravo? Mas aí, meu irmão, aqui quem tem que se autoanalisar é você. Será que muitas vezes não nos tornamos escravos novamente? Minha esposa acabou de falar para a gente aqui de uma palavra maravilhosa, de umas boas novas maravilhosas, de um Deus que morreu por nós e pagou um preço caríssimo para nos libertar. E será que muitas vezes nós estamos nos escravizando novamente? Não fazendo o que devemos fazer? Ah, mas agora eu não roubo mais. Tá, meu irmão, não tem mais a ver com isso. Vocês lembram da parábola lá do bom samaritano? Está lá Lucas, depois o pastor Google vai passar para você. Está lá em Lucas. Está por lá. Ó, vamos lembrar daquela história. Estava lá o viajante, os bandidos pegaram ele, deram uma surra nele, roubaram roupa, tudo que ele tinha e deixaram ele lá desmaiado, certo? Aí passou lá um sacerdote e um levita. Um sacerdote e um levita, acho que é isso. Vamos parar para pensar naturalmente. Passou um sacerdote e um levita. Levando para aquela época, nós estamos falando dos crentes, certo? Era quem conhecia a palavra, era quem ali andava pela lei de Deus. Se a gente for olhar de forma natural, eles passaram e foram embora. Eles não fizeram mal nenhum para aquele cara. Eles não bateram, não xingaram, não roubaram, não fizeram nada. Mas deixaram de fazer o que é certo. Deixaram de fazer o que é certo. O bom samaritano se fez livre dos seus compromissos.
Porque muitas vezes nós deixamos de fazer o que é correto, baseado na minha pressa, nos meus compromissos, no que eu tenho que fazer. Olha, eu não posso por causa disso, olha, eu não posso por causa daquilo. Só que segundo Tiago, é pecado. E quem peca é escravo. Pesado, né? É pesado. O bom samaritano se fez livre do medo dele. Já parou para pensar que ele também poderia ter sido assaltado? Que ele também poderia ter passado pela mesma situação? Só que ele se livrou do medo dele para fazer o que era correto. Não pecou. O bom samaritano se livrou do dinheiro. Porque mesmo não tendo nada a ver com aquela situação, não foi ele que causou aquela situação. Gastou do dinheiro dele para colocar aquele viajante numa hospedaria. Ele se fez livre de toda e qualquer situação. E nem crente era. Não era sacerdote, não era isso, não era aquilo. Mas não se preocupou em apenas não fazer o que é errado. Não tem mais a ver, para nós que já entendemos dessa palavra, para nós que já fomos limpos e lavados nesse sangue tão maravilhoso que foi dito aqui, não tem mais a ver com que não fazer o que é errado. Não vou mais xingar no trânsito, não vou mais fazer isso. É óbvio que a gente às vezes tem que lutar. Só que não tem mais a ver com isso. Tem a ver com fazer o que eu devo fazer. Senhor, o que eu devo fazer? Não é mais o que eu quero fazer, o que eu devo fazer. Somente dessa forma a gente vai ser verdadeiramente livre. Somente assim nós seremos somente livres em Cristo Jesus, seremos livres totalmente. Vamos nos libertar do que tem nos escravizados, para que a verdadeira liberdade te conduza, meu irmão, me conduza à vitória sobre os nossos conflitos. É de extrema importância sermos verdadeiramente livres em Cristo, pois enquanto fomos escravos dos nossos conflitos, não teremos um encontro sobrenatural com Jesus. Eu queria que você gravasse isso, tá? Enquanto nós não formos verdadeiramente livres, essa verdadeira liberdade que só vem através de Cristo, que não tem mais a ver com o que eu não devo fazer, mas tem a ver com o que eu devo fazer, enquanto isso não estiver cravado em nossos corações, enraizados nos nossos corações, nós não vamos conseguir ter encontros sobrenaturais com Cristo. Porque enquanto seus encontros com Jesus se mantiverem no âmbito natural, você estará sempre à mercê dos seus conflitos. Você estará sempre cedendo à pressão. Você estará sempre cedendo à dificuldade financeira, ao que falar, ao que deixar de falar. A Bíblia nos fala de homens que tiveram encontros naturais com Jesus e de outros que tiveram encontros sobrenaturais. Eu vou te falar de alguns aqui. Pedro, vamos lembrar de Pedro antes dele ter efetivamente se convertido? Foi um dos primeiros a começar a caminhar com Cristo, ouviu todos os ensinamentos dele, viu todos os milagres dele, andou sobre as águas com Jesus, e mesmo assim, na hora que o conflito veio, na hora que a pressão apertou, ele negou. Vamos lembrar de Judas? Judas também andou com Cristo, aprendeu diretamente com ele. A Judas foi confiada a tesouraria do ministério de Jesus. E mesmo assim, quando o conflito veio, quando a pressão apertou, ele entregou Jesus por 30 moedas de prata. Segundo os historiadores, naquela época, até a ressurreição de Cristo, o pessoal pensava que Jesus, apesar de ver ali os milagres dele, saber que ele tinha um sobrenatural sobre ele, a principal ideia dos discípulos era o seguinte: em algum momento ele vai se tornar um libertador efetivo aqui, um rei, vai tomar um reinado aqui de Israel, e vai nos libertar fisicamente dos romanos. Então, de alguma forma, mesmo vivendo um sobrenatural, mesmo vendo milagres, mesmo andando sobre águas, de alguma forma, devido a sofismas, como foi dito aqui, crenças erradas, pensamentos errados, ou estar preso a conflitos, traumas e situações, você acaba olhando para Jesus de uma forma muito natural. E isso é um grande problema. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, nossos encontros com Cristo serão sobrenaturais. Em nome de Jesus. Irmão, eu não estou falando só de igreja, tá? Não estou falando só do culto aqui. Reflita você sobre a sua vida. Quem tem que refletir sobre a sua vida é você que se autoanalisa. Como é que está os teus encontros com Cristo aqui nos cultos? Mas como é que está os teus encontros com Cristo lá na tua casa?
lá no teu casamento, lá no teu trabalho, lá na faculdade, ou seja, lá onde você for. Quais são os tipos de encontro que você está tendo com Cristo? São encontros sobrenaturais ou são encontros sobrenaturais? Mas, Daniel, como é que eu faço para ter esses encontros sobrenaturais com Jesus? E eu te convido a aprender com Paulo, apóstolo Paulo, a ter um encontro sobrenatural com Jesus. A gente precisa hoje aprender com Paulo a ser totalmente sustentado, mantidos continuamente pela palavra do Senhor. Não é mais uma questão, vou repetir, não é mais uma questão de não fazer o que é errado, agora é uma questão de fazer o que é certo. Você entrou num outro nível com Cristo, meu irmão. Você entrou num outro nível com Cristo. Meu irmão, abre comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Capítulo 9, vamos ler aqui o versículo 3 e 5, por favor. Amém? Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Você lembra dessa história aqui, só dando um pano de fundo? Paulo estava ali perseguindo todo mundo e foi lá pedir cartas lá para os sacerdotes para ir em todas as províncias aí perseguindo todo mundo. E aqui no caminho de Damasco acontece esse encontro aqui de Paulo com Jesus. E a gente precisa entender o que efetivamente aconteceu aqui nesse versículo, aqui, nesse texto, para a gente entender o tipo de encontro que Paulo teve com Jesus. Quando Saulo perguntou, o versículo 4 disse assim, ó, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Versículo 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Essa palavra aqui resume para a gente qual foi o tipo de encontro que Paulo efetivamente teve com Jesus. Perdão. Para nós aqui, na língua portuguesa, aqui a gente coloca níveis diferentes de intensidade ou de pensamentos na mesma palavra. Eu amo Deus como eu amo a minha esposa e amo também cachorro quente. Né? Níveis de intensidades, níveis de sentimentos totalmente diferentes que são colocados na mesma palavra. O que não acontece na língua hebraica. A cada nível de entendimento, a cada intensidade de sentimento é uma palavra específica. Essa palavra que Paulo usou aqui, quem és tu, Senhor, é a palavra grega kuros, ou Kyrios, é mais conhecida como Kyrios, né? Que traz para a gente os seguintes significados, ó. Título dado a Deus, ao Messias, proprietário, alguém que tem o controle sobre algo ou alguém. No primeiro encontro efetivo real de Paulo com Jesus, quando a luz brilhou e ele caiu do cavalo, a primeira coisa que ele disse: quem és tu, Deus? Quem és tu, Messias, meu proprietário, alguém que tem o controle sobre mim? Não foi um encontro simplesmente natural, não foi um ouvir simplesmente natural, mas foi um encontro que o transformou por completo. A partir desse momento aqui, Paulo entendeu que não tem mais a ver com, eu fazia errado lá, matava os crentes, perseguia, fazia isso, aquilo. Aquilo ficou para trás, acabou. Ele agora teve o pleno e completo entendimento. Eu agora tenho um Deus. Eu agora tenho o Messias. E Ele é meu dono. Eu pertenço a Ele. Eu sou propriedade dEle. Foi um encontro totalmente sobrenatural. Note que o encontro sobrenatural de Paulo com Jesus o fez reconhecer de imediato que ele era o Senhor, o Messias, seu dono, seu proprietário. Não tinha mais escapatória para Paulo. Tanto é que tem em algum momento das suas cartas, depois vocês vão perguntar para o pastor, ele vai dizer: eu me fiz escravo de Cristo. Eu decidi me fazer escravo de Cristo. E meu irmão, eu sei que você se encontra com Cristo. Sei que você é cristão. Eu sei que você já foi resgatado, eu sei que você já foi limpo, eu sei que você já foi curado. Mas o Espírito Santo nos faz duas perguntas. E cabe a você responder elas hoje. Só cabe a você e mais ninguém responder elas hoje. A primeira pergunta é:
Seus encontros com Deus estão sendo naturais ou sobrenaturais? Qual é o tipo de encontro que você está tendo com Jesus? Aqui na igreja, lá na tua casa, no teu trabalho, na faculdade, onde quer que você esteja. Qual é o tipo de encontro que você anda tendo com Jesus? A segunda pergunta que você vai ter que responder para você mesmo é: Jesus, a palavra que define o que são os seus... É Jesus que define o que são os seus conflitos? Ou são os seus conflitos que definem quem é Jesus para você? A gente precisa responder isso. Quando os meus conflitos chegam, eu olho para ele com o olhar de Jesus, com o olhar do céu, com o olhar do reino, ou eu olho para Jesus com o olhar dos meus conflitos? A gente precisa definir o que a gente está tendo, o que a gente está fazendo. A gente precisa responder essas duas perguntas. Por quê? Porque, como a minha esposa bem disse, os conflitos vão chegar. As dificuldades vão chegar, os problemas vão chegar. E logo após o encontro sobrenatural de Paulo com Jesus, ele não se tornou de cara o grande apóstolo que a gente conhece. Pelo contrário, logo após esse encontro sobrenatural, onde ele reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, o que acontece? 3 dias cego. De cara assim, para começar, 3 dias cego. Para já começar a pegar ali a casca já. Paulo foi menosprezado. Foi mais ou menos o que eu ouvi do pastor. Se falar heresia, eu já vou tomar. Foi mais ou menos assim, para já começar bem. Ai, Jesus. É casca. Mas assim, irmão, Paulo foi menosprezado pelo seu próprio povo, pelos judeus. Ele teve que fugir, ele foi chicoteado. Paulo sofreu naufrágio, ele foi apedrejado, xingado, cuspido, enfim. Paulo, se não for o top 1, é o top 3 do sofrimento. Sofreu demais assim. Mas o encontro de Paulo com Cristo foi real e sobrenatural. E mesmo enfrentando tantas dificuldades, ele resolve escrever. Aí na carta de 2 ao Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, ele diz o seguinte para a gente. Esse mesmo Paulo, que sofreu tudo o que sofreu, diz o seguinte para a gente: de todos os lados nós somos pressionados. De todos os lados pode vir conflitos. Mas não desanimamos de jeito nenhum. Quem tem encontros sobrenaturais com Cristo não desanima de jeito nenhum. Ficamos até perplexos. Esse conflito é grande demais, esse problema é grande demais para mim. Até perplexo eu posso ficar, mas jamais eu vou me desesperar, porque eu tenho um Cristo que cuida de mim. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Somos até perseguidos, mas jamais Ele me abandona. Eu jamais serei abandonado. Possa até em algum momento me sentir abatido, mas eu nunca sou destruído, porque a vitória é minha, a vitória é tua. A vitória já é nossa. Pode perseguir, pode fazer o que quiser, pode tentar fazer o que quiser. A vitória é minha, meu irmão, a vitória é tua. Esse é o ápice de você ter um encontro sobrenatural com Cristo. A vitória é tua. Pode acontecer o que quiser, pode vir o conflito que quiser, a dificuldade que quiser, tudo bem. Mas a vitória é minha. A vitória é garantida. Vocês lembram de Paulo e Silas na prisão, que está lá em Atos 16? Paulo e Silas na prisão. Aí tem também a história de João Batista, lá em Mateus 11, que também estava numa prisão. Vocês lembram dessa história? João foi preso lá, foi questionar e acabou sendo preso. E Paulo e Silas também chegou em algum momento lá na Macedônia e acabaram parando numa prisão. Olha a diferença de comportamento, olha a diferença de um crente natural para um crente espiritual. Olha a diferença de quem tem um encontro natural com Jesus e quem tem um encontro espiritual com Jesus. João Batista, quando o conflito chegou, quando a pressão apertou, sabe o que ele fez? Então falando de João Batista, vamos lembrar aqui rapidinho de João Batista, precisa nem falar, o próprio Jesus falou que homem nascido de mulher não tem como ele. Ele mesmo testemunhava de Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus. Ele batizou e viu o Espírito Santo descer sobre ele. Mas na hora do conflito, na hora que se sentiu pressionado dentro de uma prisão, ouvindo o que Jesus estava fazendo, ele ouvia o que Jesus estava fazendo, o que ele manda os discípulos dele fazer? Olha, vai lá e pergunta se Jesus é Jesus mesmo ou a gente precisa esperar um outro.
Essa foi a atitude de João Batista, num momento de encontro natural. Só que Paulo e Silas também estavam numa prisão, numa mesma situação. O conflito chegou, a pressão apertou, só que ao invés de perguntar se Jesus era o que havia de vir, ele simplesmente o adorou. Adoraram, cantaram louvores a ele. E no meio dessa adoração, no meio dessa oração, a palavra diz o seguinte, ó, em Atos 16, 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Meu irmão, você precisa sair daqui hoje num encontro tão sobrenatural, tão sobrenatural, tão sobrenatural. Talvez você tenha chegado aqui com conflitos tão grandes, que tem te dado tanta pressão, que eles já se tornaram uma prisão bem alicerçada na tua casa, na tua família, seja lá onde for. Eles estão tão presentes na tua vida que já se tornaram uma prisão. Mas se a partir de hoje você sair daqui com um encontro sobrenatural, orando, adorando e exaltando, de repente, do nada, vai vir um terremoto e todos os conflitos têm que cair. Tem que cair porque não há prisão que resista ao nome do Senhor. Minha esposa já falou, todo o poder e autoridade está sobre o nome dele. Se o teu conflito tem nome, está resolvido. Está debaixo do poder dele, está debaixo da autoridade dele. Temos que sair daqui hoje cientes que precisamos desesperadamente termos encontros sobrenaturais com Cristo. Manda a tua alma parar de perguntar se Jesus é Jesus mesmo, se devemos esperar outro. Para de se perguntar se essa palavra é para você ou é para o irmão que está aí do seu lado. Para de se perguntar se a unção derramada no altar pode alcançar você mesmo, ou se só serve para os pastores, aqui para os líderes, né? Se a cura através da palavra pode te curar mesmo, ou se só serviu para a irmã que testemunhou semana passada. Começa a orar, começa a cantar, começa a adorar, que Deus vai fazer. Vai derrubar toda e qualquer cadeia, toda e qualquer prisão vai cair. Está aqui uma receita maravilhosa para você resolver seus conflitos. Ora e louva, louva e adora, adora e ora e segue o jogo, porque Deus é bom. É simples assim, irmão. E bora tocar o barco e bora para frente que vai dar tudo certo. Já vencemos, já somos vitoriosos. Deus é bom demais da conta. Como diriam os mineiros, né? Deus é bom demais da conta. Você vai ver que se Jesus, de forma sobrenatural, vai abalar todos os alicerces dessa prisão que você mesmo, muitas vezes nós mesmos criamos prisões. Mas Jesus vai abalar todos os alicerces. Todas as portas vão ter que se abrir. Todas as algemas vão ter que cair. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria chamar o pessoal do louvor para a gente já partir para o final aqui. E eu queria te falar mais de Atos 16. Atos 16, versículo 16 até o 40. A gente não vai ler porque é extenso, mas eu vou tentar dar um pano de fundo assim. Paulo e Silas chegaram ali pela região da Macedônia. E vocês lembram dessa história? O pastor Aurélio falou que vocês já leram 2 vezes só hoje. Aí tinha lá uma mulher, com espírito de adivinhação, né? E aí estava lá enchendo o saco de Paulo, e Paulo expulsou, o pessoal ficou bravo e acabaram indo parar na prisão. Eu sei que você sabe dessa história. Tu é crente, meu irmão, eu sei que tu é crente. Existem 2 formas de se contar essa história. Esse texto aqui, existem 2 formas de se contar. O Paulo natural ia te contar mais ou menos assim, ó. Rapaz, tu não sabe. Eu fui pregar a palavra de Deus, eu estava fazendo da vontade de Deus. Cheguei lá, uma endemoniada veio me encher o saco, o pessoal ficou bravo comigo, me chicotearam, me jogaram na prisão. Passei a noite inteira com os pés amarrados num tronco e depois me botaram para fora da cidade. Esse é um jeito de contar essa história. Mas o Paulo que teve esse encontro sobrenatural com Deus te contaria da seguinte forma assim, ó. Meus irmãos, vocês não sabem de nada. Cheguei lá na Macedônia, dei de cara com endemoniada. No nome de Jesus já expulsei, já teve que sair. Já acabou por ali mesmo. Aí teve uma galera que resolveu ficar bravinho comigo, me deu uma chicoteada e me mandaram para a prisão. Só que eles não sabiam que precisava de um culto lá na prisão. Porque quando eu cheguei lá, comecei a adorar, comecei a orar, e todo mundo ficou perplexo e ouvindo a nossa adoração. Quando deu uma meia-noite ali, voltando mais ou menos uma meia-noite, chegou o mover.
Rapaz, saiu um só aqui, ó. Aleluia! Aleluia! Aí subiu uma outra dizendo: yes! Yes! Pega nós, Jesus! Pega nós, Jesus! E o sobrenatural veio. Nessa brincadeira, tinha um carcereiro que era meio suicida. Já orei por ele, ganhei ele. E de quebra a família. De quebra a família foi salva. No outro dia, o pessoal que tinha me chicoteado teve que pedir desculpa para mim e me escoltou até a saída da cidade. É assim que Paulo te contaria essa história, meu irmão. Meu irmão, conflitos sempre vão chegar, mas cabe a mim e a você decidir qual história vai ser contada. Cabe a mim e a você decidir qual é o tipo de encontro, de relacionamento que nós vamos ter efetivamente com Cristo. Amém? Vamos orar. Eu preciso passar para o pastor. Pode ficar de pé, meu irmão. Querem começar? Senhor, te agradecemos, Pai. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Pai. Queremos te agradecer pela tua santa palavra, Pai, que foi ministrada aqui. Te agradecemos porque não viemos aqui, Pai, ouvir meros pensamentos humanos, mas viemos aqui ouvir, Pai, a palavra que vem direto do teu trono, que nos lava, que nos limpa, nos purifica e nos transforma de dentro para fora, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada um que se dispôs a vir aqui hoje, Pai, ouvir a tua santa palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque tu és bom. Eu te agradeço porque tu morreu por nós naquela cruz. Eu te agradeço porque o teu sacrifício nos proporciona termos encontros sobrenaturais contigo. Meu irmão, adora o teu Deus agora, mas agora com o entendimento que você pode ter um encontro sobrenatural com Ele. Coisas sobrenaturais podem acontecer sobre a tua vida. Prisões vão cair, algemas vão cair, portas vão ser arrancadas. Satanás vai ter que voltar para o lugar dele, porque o teu Deus é maior. O que habita em ti é maior. Deixe os conflitos de lado. Eles não têm poder sobre você. Você olha para os conflitos com o olhar de Cristo. Com o olhar de Cristo, de quem já venceu, de quem é poderoso, de quem já venceu. Adora o seu Deus. Aleluia. Vivemos por fé. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. De pé. Irmão, deixa eu aproveitar 3 minutinhos que eu tenho ali, e eu quero te contar uma história real, tá? Todo mundo aqui sabe o que é harpa cristã, né? O pessoal, a igreja mais tradicional ainda usa a harpa cristã. Tem um cara chamado o Rachel Spafford, alguma coisa assim. É um americano de Chicago. Esse cara é um advogado, era um advogado muito bem sucedido, empresário no ramo imobiliário, era um cara muito rico, muito bem de vida. Tinha uma esposa, 5 filhos, 4 meninas e um menino que era o mais novo. Em dos momentos ali que o pessoal passava levando a palavra, ele se converteu. Então estamos falando de um empresário, advogado bem sucedido, com uma linda família e graças a Deus convertido. Pouco tempo depois da sua conversão, houve um surto de doença lá e eles perderam o seu filho mais novo, que era o único menino da família. Pouquíssimo tempo depois, houve um grande incêndio na região de Chicago e como ele tinha investimentos de imóveis, ele perdeu quase que todos os seus bens. Chateado ali com a família, resolveram viajar para fugir daquela situação de luto. Só que no momento da viagem ali, por algum motivo ali, ele não conseguiu ir. Mandou a esposa e as suas outras 4 filhas. No meio do caminho, no meio do mar, houve um naufrágio onde ele perdeu as 4 filhas. Só sobrou a esposa dele, que mandou uma carta para ele dizendo: estou salva, mas sozinha. Quando chegou para ele essa carta, ele pegou o próximo navio ali para ir. E
no meio da viagem, ele conversou com o capitão e pediu: você pode me levar aonde foi o naufrágio? E ali, esse homem compôs a única música, o único louvor que ele fez na vida, foi ali, exatamente nesse momento. Nesse momento de mais aflição, ele compôs um louvor que começa dizendo assim, ó: se paz da mais doce me fizeres provar, ou se mais forte dor eu sofrer, certo estou que Jesus é o meu Senhor. É mais ou menos assim o louvor. Se paz da mais doce fizeres provar. Esse rapaz teve um verdadeiro e efetivo encontro sobrenatural com Cristo, porque o conheceu no momento ápice da sua vida, onde tinha dinheiro, tinha família, estava tudo bem. Independente dos conflitos, independente das dificuldades que veio sobre ele, que não foram poucas, ele tinha certeza que em Jesus estava tudo bem. Que em Jesus estava tudo bem. Então que a gente saia daqui hoje com essa consciência plena de que em Jesus está tudo bem. Amém? Obrigado, Deus abençoe a todos. Não